Recebeu uma mensagem? Eu recebi, mas não deu tempo de ler. Eu ouvi. Eu clicar e ouvir. Nem para ler. Não era nem para ler. Não, eu vi que era o vídeo, mas eu não consegui. Não, tá bom. É que demorou muito para mandar porque o arquivo é grande, então ele não ia. Aí eu estava apreensivo. Não, tudo bem. Na semana que vem eu também trago gravado. É aquela prece que eu falei do Divaldo, que ele é uma meditação em que ele vai fazendo é uma meditação mesmo, né? Em que ele vai pôr uma música, depois ele vai escrevendo um quadro, depois ele vai fazendo com que você viaje, criando uma imagem. É uma prece, é bonito. Está no YouTube? 20 minutos, né? Está no YouTube? Eu acho que não. Eu cacei no YouTube, mas eu não sei o nome. Né? Eu fui baixando um monte de coisa e nesse aí eu transformei em MP3. Então não é MP4, não é vídeo, é música. Né? Entrou como som. Então eu nem sei qual é o vídeo, porque eu relacionei, pus no clipe Converte lá e pus um monte, só ia pôr no endereço. Então eu não sei. Mas está no YouTube. É só meu nome, você não sabe? Não sei. Acho que é alguma coisa como cura. Mas eu vou trazer aí pra gente. Eu passei por ela, eu passo para você. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o frio hoje espantou o povo, hein? Quer dizer, a religião depende da temperatura. É isso. A religião depende da temperatura. O óbolo da viúva. Estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E convocando seus discípulos lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou essa pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo que lhe restava para seu sustento. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos, e que se querem a fortuna, dizem é para aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida. Tudo bem? Não, pode ligar, eu espero. Eu vou pôr uma bancada aqui, vamos pôr o microfone, vamos chamar a Passa ali no negócio de maquiagem. Isso, mas tem que ser muita maquiagem. No cabeleireiro já não adianta. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos. E se querem a fortuna, dizem, é para aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera da parte de alguns. Mas o seria da parte de todos, assim completamente desinteressados? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo, que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto? Esse pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração, se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de enriquecer, de um golpe e sem sacrifícios,
correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Que dizer dos que esperam encontrar, para os secundar nessas buscas, auxiliares entre os espíritos? É evidente que eles nem conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do Espiritismo, e menos ainda a missão dos espíritos, aos quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal devem consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se pode enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo e do seu repouso para oferecer um pouco aos outros? Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Tudo bem? Isso aqui toca 2 pontos muito sérios, né? Primeiro, né, que essa questão de eu precisar do dinheiro para fazer a caridade. E eu diria para vocês o seguinte: a pior coisa que se poderia ter é a responsabilidade de administrar dinheiro dado por outros para que você possa fazer caridade. É um negócio assim que é muito complicado. A gente começou um projeto, né? Tá meio parado, né? O projeto era legal, né? É legal. Inclusive, segundo 2 amigos aí, faz parte de uma orientação, né? É montar uma associação para dependentes químicos menores de idade. Isso já tem uns 3 anos. Tá? Não é aqui pela casa, não. É um outro grupo que eu conheço, o pessoal. Bom, então vamos. É a ADEC, Associação dos Dependentes Químicos. Então, o Espírito falou, mostrou para um dos membros lá como é que está o cérebro de algumas crianças pelo uso de droga, né? E aí que esse grupo tem que montar uma associação para cuidar dessas crianças. O primeiro problema qual é? Que esse problema não existe para o Estado. Para o Estado não existe criança dependente química. Vocês acham que existe? Não existe. Para o Estado não existe. Como é que ele vai admitir que uma criança de 8, 9, 10, 11 anos é dependente química? Então não existe. Esse é o primeiro problema. Aí veio assim, que tínhamos que montar uma unidade, né, que recebesse essas crianças, que ficassem internadas por no máximo 1 ano, teriam que ficar internadas, só que tinha que ter uma estrutura para receber a família também, porque muitas vezes você não vai ficar com uma criança 1 ano, né? Por que 1 ano? Porque a criança que é dependente químico, ela se desprende mais rápido do vício, aquilo não registra tanto para ela, ela se recupera se ela tiver um trabalho bom, né? Então tinha que pôr uma estrutura lá para receber a mãe, eventualmente alguns irmãos, uma estrutura de ensino, olha só, né? Um vínculo com um hospital, né? Porque você tem que ter assistência, tem que ser num raio de X quilômetros do hospital. As dependências têm que ter 300 metros, uma casa de 300 metros quadrados,
E tem que ter um vínculo muito forte com o Poder Judiciário, porque você está falando aí de acolhimento, de internação e tudo mais, né? Para atender 20 crianças se envolveriam 22 profissionais, médico, psicólogo. Bacana o projeto? Super legal, né? Se arruma dinheiro? Nossa! Você chegar com esse projeto na prefeitura, eles te dão todo o dinheiro. Se chegar no estado, eles te dão o dinheiro. Chegar no federal, então mais ainda. Porque se você provar que vai aplicar o dinheiro mesmo para tudo, super legal. Eles não têm quem faz isso. Na verdade, o Estado está terceirizando a obrigação dele de cuidar de dependente químico. Se você tiver uma clínica, você vai ganhar dinheiro hoje. Porque o próprio Estado vai comprar as vagas lá para colocar os dependentes químicos, para fazer propaganda eleitoral. Qual é o problema? O problema é o seguinte, lá nas primeiras reuniões, então é o conselho e tal, então é o seguinte, isso é fácil, ó, se precisar de um advogado, contrata você, a associação contrata você. Deu para entender o problema? Eu falei, está começando errado. Está começando errado. Porque isso aqui não pode ser um cabide de emprego para quem pertence ao conselho. Não, mas, puxa, a gente que está fazendo, bom, então vamos repensar a forma de fazer. Deu para entender? Essa é a discussão, Fernando, que a gente aprofundou naquela época lá. Porque se eu estou participando lá como voluntário, eu sou voluntário full time. Então eu tenho que ser, bom, mas você tem que sobreviver, ótimo, então eu tenho que ter o meu escritório, um lugar que eu ganho meu dinheiro, que eu trabalho, mas eu não posso trabalhar lá. Como técnico, não. Eu não posso colocar e faz parte, né? Eu não posso colocar a psicóloga que faz parte do conselho para ter um salário na instituição. Por quê? É justamente o que o texto fala. Quer dizer, você tem o dinheiro, você primeiro faz alguma coisa que é benéfica para você, para depois o que sobrar é que você vai... E se eu estou falando de um projetinho besta, hein? Por isso que não andou, né? A primeira coisa que eu falei é ninguém tem vínculo, aí perdeu o entusiasmo, né? Mas as pessoas efetivamente desse conselho, elas achavam que elas iam ser remuneradas? De certa forma, sim, no fundo, sim. Por quê? Porque eu estou trabalhando, estou fazendo, não tem nada demais. Já que vai contratar um assistente social, por que eu, sendo assistente social, não posso... Um oferece para o outro até a função. Então você é professora, vai ter uma escola, você é do conselho lá, você está ajudando a fundar. Olha, vai lá dar aula. Acho ótimo. Né? Mas olha, tem que dar aula todo dia. Tem aula todo dia, mas aí não, então tem que remunerar. Não, aí começa a complicar. E aí, isso eu penso, né? Alguns, né? Outros não pensam, acho que não vê nada de mal. Tem gente que não vê nada de mal. Não, eu não sei, eu acho que é tudo de mal. Mas eles já não entraram com a consciência de que eram voluntários? É o que eu entendi. E assim que eu entendo. Né? E aí vamos numa discussão posterior. Bom, então nós temos que trabalhar com profissionais. Ótimo. Então vamos contratar todo mundo e o que você puder colaborar como voluntário, desde que não interfira no trabalho profissional, aí é outra história. Né? Deu para entender como já muda todo o foco? Então, você precisa do dinheiro para fazer. Aí começa a complicar, né? Você começa a fazer, você fala, bom, peraí. Então eu vou contratar, nós vamos montar, vamos fazer para contratar pessoas, para pagar salários. Mas aí você não pode interferir na aula da professora. Você é professora, tem a professora contratada, você não pode interferir. Então você não pode atuar como voluntário. Então, aí você pergunta, então para que a associação? Para quê? Se ela tem uma finalidade para você se envolver com o trabalho, é uma coisa. Então, gente, é o seguinte, eu vou trabalhar de voluntário em algum canto aí, que eu não tenho esse tipo de compromisso. Não tenho nem esse tipo de responsabilidade, porque senão vira um negócio. Vira empresa, né? Vira um negócio. Não vou nem falar de empresa, vira um negócio. E se a tua proposta é montar negócio, então eu gosto de negócio, vou montar, tal, mas é outra história. É outra história. É que nem uma das coisas que eu falo na casa aqui, não, porque vai montar esse negócio,
Para mim não monta nada. Estamos aqui para falar de religião. Né? Eu particularmente acho que não tinha que ter escola. Tem que ter escola. Senão virar a igreja católica, que tem escola, tem, né? Virar quermesse, aí começa a misturar, não é isso. Não é. Tanto que dá tanto conflito, né, que eu não vejo solução. A menos daqueles que peguem tudo o que tem pessoalmente e ponham naquilo, é diferente. Ele põe aquilo, ele põe lá. O pessoal fala tanto da casa e tal, o Zezinho, ninguém fala isso aqui, mas a gente, né, todo o dinheiro dele, ele tinha só uma casa que ele morava e um carro, que era um Fiat, né? Todo o dinheiro dele que ele ganhava sustentava a família e o resto era o que ele fazia? Põe aqui. Põe aqui, sempre pôs, sem ninguém saber, cobria, fazia. Então, aí funciona. Por quê? Porque agora, você esperar ter o dinheiro para montar uma estrutura. Tem 1000 exemplos, gente. Tem gente que monta asilos. Como é que é o asilo dele? O cara pega, junta 20 velhinhos, tá? Aluga uma casa, põe as enfermeiras e recebe a aposentadoria dos 20 velhinhos. Os velhinhos não tinham onde ficar, pelo menos agora vão ter que ficar, e ele montou uma equação econômica, já tem umas 4 casas assim. Não tem nada de espírita, ainda bem, né? Mas é um negócio dele, né? Ele chegou num número lá de ponto de equilíbrio entre cozinha, enfermaria, aluguel, tá? Montou o negócio. Então, mas espera aí, é isso que é isso que nós estamos aprendendo no cristianismo? Não é. O problema do mundo não é material. O problema do mundo não é pobreza material. O problema no mundo não é escassez de moradia, não é escassez de comida, não é escassez de assistência médica. Por quê? Por quê? Porque o mundo, ele é justo. Ou não? Claro que é. Se eu sei que nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, né? Quer dizer que tudo que eu passo é porque eu mereço, num passado imediato ou num passado mais longínquo, né? Então é justo. Tanto é que, por mais que você queira ajudar uma pessoa materialmente, você não consegue. Você pode dar aquelas... É um picolé em dia de calor, mas você não vai resolver. Por mais que você ajude, a menos que você acolha. Quando você acolheu, aí você já não é uma pessoa, não é um próximo, é a tua família. Já experimentaram fazer isso? Né? Então tem uma pessoa que, puxa, você é o cara que constrói lá na tua casa, tal, e tem um problema assim, aí você ajuda ela, a filha, tal. Mas por mais que você ajude materialmente, não vai mudar a prova do sujeito. Porque a prova dele é a prova dele. A menos que você incorpore ele na sua vida. Aí deixa de ser próximo, para ser o mais próximo que a sua família. Aí fica um pouco complicado, porque a tua mesma família vai falar, opa, peraí, tem uma ordem de prioridades aí. Tem prioridades, né? Então, deu para entender o que eu quero dizer? Um problema do mundo não é material. Qual é o problema do mundo? É a evangelização, é a fraternidade. Por isso que o Espírito, ele mata aqui a coisa, para fugir de toda essa discussão que nós estamos falando, que é complicado, eu não vejo, né? Para fazer alguma coisa eu preciso ter dinheiro. Não, eu não, né? É que nem ser funcionário público. Se você tem uma ambição de conquista, de ter posses, de você realizar alguma coisa, não seja funcionário público. Porque é uma antítese. É uma antítese. Você vai ser funcionário público? Eu acho excelente, acho assim, admiro quem seja. Por quê? Porque o cara, ele, vai fazer... Aí eu até acho que ele tem mais chance de fazer caridade sendo funcionário público, porque como ele não vai ganhar por produção nem por mérito, ele vai ganhar pela função, então, poxa, ele tem toda a possibilidade de atender melhor o público, de fazer o serviço pelo Estado, pela própria finalidade do trabalho. Mas ele tem que deixar de lado qualquer ambição monetária. Ele tem que deixar de lado. Ele não pode imaginar que ele vai comprar um apartamento no Leblon.
Qual é o grande problema? É que o cara vira funcionário público, só que ele não abdica desses sonhos. E aí ele quer o quê? No funcionalismo público, através dele, ou em conjunto, comprar um apartamento no Leblon. Aí é que ele se perdeu. Não é assim? O cara quer fazer, ele quer a garantia de receber o X salário por mês, mas fazer negócio. Então ele vende sentença, ele aceita suborno, ele dá informação privilegiada, aí... Espera aí, isso não é serviço público. Aliás, isso né, é menos condenável isso na iniciativa privada, porque lá na iniciativa privada todo mundo está se matando um pelo outro, então, né, chumbo trocado não dói. Né? Então, sei lá, é meu concorrente, eu vou fazer de tudo para você afundar, falir. Mas você também vai fazer a mesma coisa. Então, não tô me aproveitando de fracos. Não está lidando com o público. Não estou lidando com o público. Com o dinheiro do... Isso. Agora, porque é fácil fazer caridade com o dinheiro do outro, é fácil você... Né? Agora, por isso que é incompatível. Agora, aquele que assume uma função pública, um funcionalismo público como manda o figurino, é passível de admiração. E existem muitos. E aí é aquele cara que ele cumpre o horário. Ele faz tudo como se fosse... Não vou dizer como se fosse na iniciativa privada, mas é quase. Você encontra um monte de gente assim. Então tem professores, tem gente no judiciário, tem gente em hospitais. Na saúde, nossa, você pega aí, esse pessoal da saúde, no Hospital das Clínicas, você olha assim e você fala, meu, esse cara vai para o céu de elevador. Porque ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. E o cara, pá... Esse eu tiro o chapéu para ele. Né? Agora, veja, ele fez essa opção, meio até que inconsciente, ou talvez até consciente, enfim, mas ele está fazendo o negócio direitinho. O que não pode é misturar as coisas. Então, para que a gente faça, né, a situação, o que os espíritos... O sublime da caridade, neste caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho. Não está falando de dinheiro. Pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Olha, gente, é assim. A gente, aqui na Casa de Fabiano, a gente repete. Isso eu aprendi com o seu Zezinho, não foi com ninguém, né? Porque, com o Chico, alguns exemplos, né? Quando você pega para tentar ajudar alguém, 1, 2, 3, 10, e não tem o dinheiro, você não tem o dinheiro, tá? Mas você tem a proposta de fazer aquilo, os recursos vêm como água. Como água. Só que você tem que estar totalmente, você tem que ter no mínimo, essa ideia de funcionário público, sem salário. Não é sem salário, é o salário do além. O salário do além é mais legal. Nossa, gente, que isso? Salário do além, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Por quê? Porque é o que te mantém vivo. O salário do além, ele não te dá um plano de saúde, mas ele te dá a saúde. Ele não te dá um molerite, mas ele te dá força para você trabalhar. Ele não te dá o carro, a condição, mas ele te dá o corpo perfeito para você andar. O salário do além é outro. Com ele, você está rico. Você está rico. E aí, os recursos vêm. Só não vem quando você fica com medo. Quando você fica com medo, né, aí a coisa enrosca. Não, quanto mais medo você tiver, é pior. O medo não pode fazer parte do sentimento de um espírita convicto. Ele não pode ter medo. Ainda mais medo num trabalho de assistência. Ele não pode ser leviano, nem, né, desmesurado. Mas se fazer as coisas... a gente estava enroscado lá lá embaixo, na reforma da Neuchâtel, né? Então tá enroscado porque não sai e tal, aí um rapaz apareceu lá, ele ouviu a discussão, o que é o problema? O problema é que não era para construir, era para construir assado e tal. Aí, bom, e daí? Daí tem que fazer a parede aqui e tal. E a gente discutindo,
cara ligou, fulano, é o seguinte, eu preciso de 40 metros quadrados de parede de graça, tudo bem? E o cara não é espírita assim, né? E a gente discutindo lá, a gente discutindo. Aí, ó, tudo bem, então, para entregar, não, tá, eu estou pedindo, você vai fazer esse favor. Tá, desligou. Ó, gente, os 40 metros de parede já tem aí. Ninguém pediu para ele se ofereceu, a primeira vez que ele vai lá embaixo, segunda. Né? Na véspera de Natal aqui, tinha que, quando a gente fazia sacola para distribuir, lá embaixo, a gente fazia lá embaixo. Né? Então tinha fila que começava na esquina e dava voltas no quarteirão. Para distribuir na véspera de Natal. E se fazia sacola lá, pô, chegava uma hora, vocês diziam, acabou o arroz, não tem batata, não tem feijão, tenha calma. E continuando os trabalhos da casa, passe, sessão. Né? Olha, e aí, o que a gente faz? Diminui, redistribui nas sacolas, tira de uma, não se preocupe. Mas Zezinha, para depois da manhã, não, fica tranquilo. Daqui a pouco chegava um cara que você não sabia de onde era, com um caminhão descendo sacas de arroz, sacas de feijão. E aí não tinha tempo, não tinha gente para ficar ensacando. Então, tudo vem. Quando você, é o que os espíritos falam, quando você tem a boa vontade, você virou ferramenta dele, você virou empregado dos espíritos. Ótimo, então faz o que você tem que fazer. Faz o que... Você é um servente pedreiro. Você está lá, chegou o material, vou pegar e vou passar para o outro. O que não pode é você dar aquela beliscadinha. Gente, é tão neurótico isso que chega uma hora que às vezes assim você fala assim, né? E a gente chegava aqui de manhã cedo, depois, olha, leva esse café pro seu Zezinho e toma um. Aí você parava assim, eu vou tomar um café, mas o café é o pó, e né? Depois chega uma hora e você fala, bom, paciência, vamos lá, né? Que senão você... Mas é melhor que você tenha esse cuidado excessivo do que você desfrute da casa, porque a gente já desfruta demais. Né? Essa casa que está aberta, todo mundo paga para nós. Olha só. Nós estamos aqui queimando luz, IPTU, água, né? Para quem? Para nós. Os belezinhos aqui, os filhinhos de espírito. Tem filhinho de papai, filhinho de mamãe e tem filhinho de espírito. Né? Os filhinhos de espírito aqui. Então, tudo bem, ninguém vai te cobrar nada, mas você vai... Antes, espera aí, o que eu tenho que fazer alguma coisa com isso? Não é só para eu me beneficiar. Né? Se a gente tiver esse princípio de consciência, né? Os espíritos não querem que a gente fique neurótico, nada disso. Mas né, eles vão conduzindo a outras reflexões e aí a gente vai aprendendo a ser gente. Né? Muito do que nós fazemos aqui, que nós chamamos de caridade, em outros países isso é feito de forma natural, por criança é chamado de educação. É triste, né? O que hoje aqui, muitas vezes a gente acha que está fazendo caridade, em outros países, gente, isso é educação. O povo tem educação, ele está... Né? Então, por isso que a gente se sentir... eu aprendi a fazer o ano, não aprendemos, tá bem longe. Agora, certo é que nós não precisamos de dinheiro para isso. Ao contrário, hein? O dinheiro atrapalha. E quando o dinheiro vier, aí você tem que tomar muito mais cuidado ainda. Porque o dinheiro não é teu, não te pertence. E nós já lemos aqui várias crônicas, né, em que os espíritos, eles transcrevem quantas sessões se assistiu, quantos passes, quantas preces, dessas preces, quantas foram sinceras, quantas foram mecânicas. Já viram esses relatos, hein? Nossa, tem várias mensagens. Quantos passes você tomou? Isso tudo está contabilizado. Quantas aves você comeu? Quantos quilos de arroz você pegou da natureza? Está tudo anotado. Está tudo anotado. Né? Então, é melhor a gente repensar. Né? Repensar. Dá para fazer muita caridade com bobagem. Né? Compra meia dúzia de livros, aí põe no carro, livro dos Espíritos, o Evangelho, deixa no carro. Às vezes uma pessoa vem conversar com você, você não... lembrei, está no carro.
Dá um evangelho para a pessoa. Nem precisa dedicar, nem precisa dizer de onde veio. Dá um livro. Aquele livro para a pessoa, vocês não têm noção. Custa R$10, nem isso. Se comprar na quantidade, sai baratinho. Né? São coisas simples que valem muito mais, que não precisa de dinheiro para fazer isso. E outra coisa, todo o dinheiro que você empregar nessa condição, seja qual for ele, não se preocupe que Deus não fica devendo para ninguém. Se aquilo ele entendeu que era seu, de alguma forma vai voltar. Se ele não voltar, é porque não era seu. Era o que você tinha que devolver mesmo. Você tinha que entregar. É assim que a gente tenta levar a interpretação das nossas relações comerciais. Se deu prejuízo, é porque provavelmente eu estou devolvendo para alguém. Agora, se aquilo deu prejuízo e depois voltou, então é porque de alguma forma eu mereci. Agora, ficar a gente quantificando, né, que nem às vezes assim, o que é trabalho espiritual? É o trabalho que você faz no centro espírita? Não. Tudo é trabalho espiritual. Tudo que você fizer com amor, e não é assim com amor de, puxa, vou ser bonzinho. Não, tudo aquilo que você fizer com vistas a construir um mundo mais justo, mais harmonioso, mais esperançoso, é um trabalho espiritual. Não é? É um trabalho espiritual. E você é remunerado? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Os espíritos nos remuneram com mais tempo de vida, com esperança, com soluções para os nossos problemas. Todos nós temos problemas de família, todos, porque afinal de contas é um planeta de provas e expiações. E você tem problemas que você e o grupo não resolve. Né? Imagine que sejamos aqui os 4 uma família, tem problemas que nós não vamos resolver. Só vamos resolver se houver interferência dos espíritos. Só. Porque aí eles manipulam outras coisas, que nós somos um pedacinho, né? Nós aparentamos um pedacinho, mas na verdade nós somos enormes. Não é isso? Nós somos enormes. O fluido perispiritual, né? O fluido perispiritual, que é o fluido que compõe o nosso perispírito, ele é elástico. Né? Como diz Kardec nas obras póstumas, né? Ele é imponderável, quer dizer, não consigo ponderar, não consigo medir. E ele se expande ou se retrai. Lembra que a gente estava falando de potencialidade, que na filosofia o pessoal fala assim, o que você é? Você é uma potencialidade. O que é uma potencialidade? Você pode fazer, não quer dizer que você vai fazer. Né? Você vai expandir a sua potencialidade ou retrair a sua potencialidade. Lembra que a gente já conversou isso? Qual é a versão espiritual disso? É o fluido perispiritual. Então você entra nesse ambiente aqui, né? Se eu amplio a minha potencialidade, o perispírito ele vai dilatando, toca no do Vitor, eu sinto o que o Vitor está sentindo. Se for uma situação simpática, então isso aqui toma outro corpo, é contato, é tato mesmo, é força de toque, de contato. Né? Agora, você entra num ambiente hostil, você recua, né? Aí você não bate com aquele sujeito, não bateu mesmo, né? Teu perispírito não bateu com o perispírito dele, porque quando vocês se encostaram, vocês se enxergaram. Ora, tudo isso está registrado na sua mente, no seu perispírito, então você não é essa expressão que está aqui, você é um mundo muito maior, muito maior. Então, os nossos problemas, eu preciso da ajuda externa. Quando nós fazemos essa parte, essa ajuda externa, ela se intensifica. Então, por isso que os espíritos falam, se você ficar olhando para o teu problema, você não vai resolver. Não vai, porque estou olhando só para o meu problema. Eu tenho que começar a olhar nos outros problemas, porque daí eu conquisto intervenções favoráveis para que os meus problemas sejam equacionados. É assim, então eu vou ajudar o outro, porque eu não dou conta. Olha, Vitor, com você não dá para conversar, vou tentar conversar com fulano lá, que ele me ouve e tal. Ao fazer isso, né, eu conquisto alguma coisa que faz com que nós nos reaproximemos.
Deu para entender? Só que para isso, a última coisa que se precisa é do quê? Dinheiro. A última. Agora, se você tiver, que responsabilidade, que problemão. Então, vocês querem ter dinheiro na vida? Eu não quero. Porque cada vez que entra mais dinheiro assim, sabe o que a gente vai enxergando? Não vai dar, vai diminuindo as desculpas para o outro lado. Não é? Porque hoje você chega do outro lado e você vai lá, não, olha, não tinha, era assim. Agora, cada vez que você vai tendo mais conforto, mais recurso, mais dinheiro, vão diminuindo as desculpas. O Espírito vai falar, olha, você tinha tudo, você tinha casa, você tinha carro, você tinha emprego, você tinha estudo, você tinha saúde. Por que não fez? Por que não fez? Não, olha, mas sabe, tem que... Né? Queria descansar? Descansou, nós levamos tempo para você descansar. Não tem desculpa. Não tem. Tanto que vocês viram no André Luiz, o Espírito pede para ter dificuldades financeiras. Não para arrumar desculpa depois, né? Mas é que ele se supera, porque para a caridade não precisa do dinheiro. E é complicado, hein? Porque mesmo quando a gente vai fazendo nosso pezinho de meia, tal, não sei o quê, preservando a família e conquistando o patrimônio e tal, chega uma hora depois que tudo está equacionado, o que isso serviu? Tem vários exemplos aí, eu não lembro exatamente, porque não vou falar bobagem, né? Mas tem alguns espíritas, que depois se tornaram até, se manifestaram como espíritos, dando boas mensagens e orientadores, né? Que depois que assumiram a convicção espírita, chegou num determinado momento que ele falou assim, bom, meu filho já está aqui, fulano está ali, o que eu preciso? Bom, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. O cara vendeu tudo quando em vida, né? E não é que ele distribuiu aleatoriamente, não. Ele foi aplicando aquilo. E ele falou, bom, eu vou morar de aluguel. Para que eu vou ter para que eu tenho empatado 500 mil reais, 200 mil, 1 milhão? Olha o que eu não posso fazer com 1 milhão. E vou morar de aluguel. Quanto tempo mais eu vou viver? Olha como a lógica muda, né? A lógica muda. A gente está longe ainda disso? Não sei. Em alguns momentos a gente pode pensar assim, né? É o que eu estava brincando com você. Nós temos um patrimônio legal aqui em São Paulo, né? Um legal assim, está difícil de conquistar, mas né? Aí acaba a água. Acaba a água. Aí todo mundo tem que largar tudo aqui. Tudo, exatamente tudo, porque não tem água. Aí você vai ter que morar em algum lugar que tem uma bacia hidrográfica maior, tal. Eu já escolhi, eu vou lá para a divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? no Rio Paranazão. Pelo menos a de pescaria eu já sobrevivo. Né? Até lá tem água. Né? Mas não é. Aí você vai falar do carro, o trânsito já está mostrando isso, mas a água é muito evidente. Muito evidente. Não teve água, tudo que você fez em 30, 40, 50 anos, que você recebeu, foi tudo por ralo. Assim, ó. Aliás, vai assim quando? Quando você fecha os olhos. Vai assim. Não recupera mais. Acabou a água, você morreu. Acabou a água. Morri. Não é? E aí todo mundo não tem que se rearranjar? Puxa, mas começar de novo? Vai ter que começar de novo. O quê? Tudo. Tudo. Só que você vai levar o quê? Sua experiência. Não é isso? Que você aprendeu, que você sabe e tal. É a próprio desencarnar e reencarnar. Nós vamos reencarnar, o que a gente vai trazer? A experiência. Né? Em que ambiente? Sei lá. Sei lá. Tem tantos ambientes futuros aí que a gente não imagina. Mas nenhum deles é condição inequívoca ao dinheiro. O dinheiro, na verdade, ele é apenas um mínimo múltiplo comum. Né? O que é um mínimo múltiplo comum? Olha que interessante, né?
a Terra, quando da sua formação, tinha só a natureza, né? Hoje, para chegar nessa cadeira, nesse prédio, nessa janela, foi preciso energia para fazer tudo isso. Não é isso? Essa energia, ela foi direcionada, em particular essas aqui, através das mãos dos homens, né? Os homens pegaram essas energias e pegaram a natureza e transformaram ela em outras construções. Tudo bem? Então, primeira coisa, esse ferro que está aí dobrado, né? Para chegar em dobrar esse ferro, tem um monte de gente antes que foi fazendo, desde o minério de ferro, primeiro que derreteu, como é que derretia, aí ele morreu. Aí o filho dele pegou como derretia e percebeu que quando punha no carvão aquilo virava mais duro. Aí passou um tempo, ele morreu. Aí o filho dele continuou fazendo, aí o outro pegou e falou, mas por que é assim? Foi estudar, você cria o aço. E assim, está entendendo o que eu quero dizer? Para a gente chegar neste ferro aqui, teve muita gente para trás. Todo mundo. Né? Que muitas vezes somos nós mesmos. Né? E toda essa energia que acumulou, de onde ela veio? Da natureza? Olha que veio do Sol. O Sol foi o motor de tudo que aconteceu. Então, toda a energia que o Sol deu, ela está aqui, está em tudo isso. Né? Redirecionada pela mão dos homens, ao longo de toda a história da humanidade. Inclusive o alimento. Tudo. Exatamente tudo. Exceto aquilo que saiu dos próprios vulcões, né? Aquela energia que estava nos vulcões, que é a única que é interna. Todas as outras energias, elas têm origem pelo Sol. Todas. E as nucleares, obviamente que não. Mas tem origem do Sol. Todas elas. Então, e o que nós fizemos nesse papel? Qual foi a nossa tarefa? Pegar isso de alguma forma, adquirir uma profissão para redirecionar isso. Então nós estamos civilizando, né? Nós estamos colonizando a Terra, né? Manipulando a energia que vem do Sol. Eu até diria que dá para quantificar isso. Porque eu sei a quantidade de energia que vem do Sol a cada segundo, eu sei o tempo da Terra. Olha que lindo, hein? Essa conta é legal. Aí eu sei toda a energia que veio do Sol, tenho a distribuição populacional ao longo de toda a história, e eu sei quanto foi manipulado quase que per capita, quanto você colaborou ou não na tua vida para agregar as coisas. Aí você vai descobrir que um vagabundinho contribuiu menos, em compensação alguém trabalhou o dobro para ele, mas no fim está todo mundo... Põe um tijolo, outro põe outro tijolo, um põe a janela. No fundo é isso. Por isso que estamos todos no mesmo barco. Tudo bem? E, então, o dinheiro é a medida desta transferência de energia. O dinheiro é a medida, é a materialização da transferência dessa energia. Então eu faço isso aqui, pus uma certa energia. Você fez isso aqui. Ou eu faço um escambo, eu troco, se a gente se conhece. Mas acontece que você mora na China e eu moro aqui no Brasil. Eu não conheço. Então o que você faz? Você pega isso aqui, transforma em dinheiro. Eu pego isso aqui e transformo em dinheiro porque eu dou um valor. E eu transformei os dois no mínimo múltiplo comum. É o mínimo, é o menor valor, que é múltiplo e pertence a todo mundo. Esse é o conceito. Então, é uma forma de circular. O dinheiro é uma forma de transferir, se fala valor, mas aqui nós estamos falando, transferir o quê? Energia. O que é energia? É o meu trabalho nas coisas. Então, o meu trabalho, a minha manipulação virou algo para o mundo que tem uma substância material que se chama o dinheiro, e aí eu vou permeando com outros que também fizeram essa agregação. Tudo bem? Quer dizer que o dinheiro é uma coisa muito boa. Excelente! Você já pensou se não tivesse o dinheiro? Que problema que seria? É genial! É genial! Porque transforma
tudo que todos fazem, na diversidade de que todos fazem, numa coisa que seja comum. Eu quero dizer, está certo que você, para fazer a caridade, no sentido que nós estamos estudando, não depende do dinheiro. Mas se tiver o dinheiro e ele for bem direcionado, a caridade se multiplica. Então, um bom governante, ele é um sujeito que está fazendo a caridade, porque ele está fazendo o papel dele. Né? Quando Zaqueu, Jesus foi na casa de Zaqueu, todo mundo meteu o pau em Jesus. Mas como? Você vai nesse cara, tal? E o Zaqueu falando com Jesus, olha, eu tenho 2 fazendas, eu tenho isso. Não, eu vou embora, não tem problema. O Zaqueu, ele tinha fazendas, ele tinha negócio, ele empregava tantas pessoas, tal, e foi justamente o que Jesus colocou. Ele está fazendo a vontade do Pai ao permitir que essas pessoas se ocupem de uma forma produtiva. Ele está fazendo caridade. Não caridade de distribuição. Inclusive tem isso num dos textos aí, claramente, que caridade não é só distribuição de dinheiro. A caridade, ela não precisa da miséria, porque nós associamos caridade à miséria. Assistência. Assistencialismo. Está errado. Caridade é oportunidade para que o outro seja ele tem a sua potencialidade. Ora, se eu dou oportunidade, eu posso plantar de 2 formas. Ou eu posso plantar para eu comer, ou o Elcio me contratar para eu plantar vários, para eu comer também, mas você está me dando uma chance, através do trabalho, de eu produzir mais. Você está fazendo caridade. A caridade não é miséria, não é contraposição de miséria. Isso nós temos uma resistência grande porque nós somos de formação católica. Mas os anglo-saxões, eles têm outra cabeça. Não, caridade é eu fazer a coisa certa, produzir, melhorar. Eu estou aqui para fazer funcionar. Nós somos... A gente ia assim, faz isso aqui, não, se ele não fez, deixa para lá, tal. Tá errado. Se ele se propôs a fazer, tem que fazer certo para beneficiar o outro. Por que o certo sempre tem que ser certo? O certo tem que ser certo. Mas não que alguém te mande, é você que tem que se cobrar. A diferença das estruturas sociais é que precisa-se de um gerente para fazer com que o outro faça certo. Não é assim? Eu acho isso assim, um absurdo. Se alguém falou para você ser caixa, eu não preciso de ninguém que fiscalize meu trabalho, meu Deus. Porque se eu fui treinado, eu sei o que vai fazer. O que meu chefe vai fazer? Ele não tem que conferir o meu trabalho. Ele não precisaria ter que conferir o meu trabalho. Ele teria que se preocupar em adequar todos os caixas. Olha o trabalho dele. É outro. Para que serve gerente, chefe, supervisor no Brasil, em todos os níveis? Para conferir o que o outro fez. Para apertar, senão não faz. Para apertar, senão não faz. É uma administração de capataz. É uma administração do chicote. Está sendo controlado. É o cara que é o negligente, ele não faz, ele fica lá, tal. Aí chega o chefe, ele fica esperto. Não é assim. Está errado. Então, o que a doutrina te ensina? Você tem que fazer, independente de ter um chicote. Você que tem que se cobrar. Que é o funcionário público que a gente estava brincando. Eu tenho que fazer porque... mas eu posso enrolar no meu trabalho de funcionário? Não posso enrolar. Mas eu não ganho tanto. Então, o que as pessoas fazem? Ela ganha pouco, então não é que ela é negligente, é vagal. Ela faz compensação. Né? Tanto que o pessoal mais simples, ele não rouba a empresa. Leva papel higiênico, ele não rouba a empresa, ele faz compensação. Como ele ganha pouco... Compensa. Né? Ele ganha pouco, isso aqui para a empresa ele tem muito, então ele faz uma compensação porque ele me paga pouco. A cabeça. Ele não acha que ele é um ladrão, hein? Pode conversar. Ele não acha que ele está roubando. E você pode dar quanto aumento você quiser, que a pessoa vai continuar com a mesma atitude também. E por outro lado também, quem não faz, não faz. E a gente tem que, enfim, né, você ser caixa do Bradesco e não comparar aquele dinheiro que você está manipulando com a tua conta bancária. Não
pode. Aquilo é um objeto tanto quanto se fosse planta, se fosse... Né? Mas olha quanta coisa bonita, né? Expressiva, significativa, né? E quantos meios de fazer caridade? São exatamente todos. Todos aqueles em que você envolva manipulação da matéria são veículos de caridade. Em relação à própria natureza ou em relação ao outro. Em relação ao outro diretamente ou em relação ao outro coletivamente. Que esse coletivamente pode ser um grupo, até um país. Não é assim? Por isso que os Espíritos nos obrigam, nos chamam a cumprir as nossas obrigações. Contrato de trabalho é contrato. Né? Faça um trato. Né? Trato entre as duas partes. Né? Esse trato, ninguém te obrigou a fazer. Você fez, então cumpra. É claro que não é bem assim, eu não sou tão romântico. Né? Por isso que a Justiça do Trabalho, ela fala, o trabalhador é hipossuficiente, então ele não tem a mesma nível do patrão, então é favorável tudo a ele. Né? Porque não tem, você faz o que o cara manda, se não fizer ele te manda embora, então você é obrigado até a fazer coisa errada, porque ele está mandando. Né? Mas, né, nós já temos um grau de consciência diferente. Tranquilo? Muito bem. Nós estamos no capítulo 3. No centro de mensageiros. Que ele estava descrevendo aqui um local que, para mim, quando ele começa a descrever, eu associo diretamente aonde aqui? Naqueles prédios, né, aqueles prédios enormes, tudo arborizado, onde as pessoas estão preocupadas em estudar. Onde é que vocês associam isso? Eu associo a cidade universitária. Correio, centro de mensageiros, correio. O correio. Se bem que hoje, né, o pessoal está mais preocupado com outras coisas, mesmo lá na cidade universitária. Mas é um local que tem uma pulsação própria, tem um ritmo, um compasso próprio. Né, que para quem quer estudar, deveria ser assim. Se o indivíduo quiser estudar, ele tem que entrar naquele compasso. Não adianta ele entrar num compasso de fábrica, porque daí ele não está estudando, ele está praticando. Certo? Então, por quê? Porque o estudar envolve refletir. Né? Não basta ler. Ler é leitura. Né? Você tem que refletir. Agora, se você usa todo esse espaço para fumar maconha e tal, aí é outra história. Olha a responsabilidade que nós... Olha só! Nossa! Você imaginou a responsabilidade de um uspiano que não aproveita todos os recursos que o Estado dá para ele, para que ele estude e ele fique só... Usando aquele clube, né? CPU Tem que entrar na USP para poder usar o clube e comer lá na questão da... Paga R$1 o almoço. R$1 o almoço. Eu tinha bolsa, era R$1 e eu ainda tinha bolsa. Eu ainda tinha bolsa. E tem gente que mora lá. Né? Tudo bem, o problema não para quem não tem condição, para quem precisa, tem gente que precisa mesmo. Se não der R$1 o almoço, o cara não vai estudar. Agora, o problema é você pegar tudo isso e não estudar. Não estudar. Estava ouvindo até as aulas de filosofia desse professor, que ele fazia mestrado na França. Né? Inclusive, o que ele falava? Que o pessoal ia fazer doutorado, mestrado e doutorado na França sobre índios. Então o cara ia fazer, ele pegava a bolsa, né, bolsa para fazer o doutorado, né? E a bolsa, assim, de renovar a bolsa, você ia renovando. Então o cara estava morando na França com uma bolsa há 8 anos para estudar índio. Não estudava, lógico, estava morando na França. Né? Agora não, pelo menos a legislação agora dá um prazo de 2 anos para o cara fazer a tese dele e tal. Então o cara tem que estudar mesmo. Mas imagine quantos, né,
abusam dessa situação, o que não vai custar na outra vida, na outra encarnação. Tem uma mensagem, vou achar qualquer dia, de que um cara levou a vida como funcionário público ao som da flauta, o próprio. Nossa, para reencarnar depois ele estava demorando, porque quando você é contratado por uma empresa e não trabalha, então você está prejudicando o dono, o teu problema é com o dono. Agora, quando você é um funcionário público e não trabalha, você está criando um compromisso com a sociedade. Então ele deve ir para todo mundo. É o caso da pessoa que faz um curso, né? E depois vai trabalhar em outra coisa. Por exemplo. A dívida incrível que ele adquire, por exemplo, faz um curso digamos, de engenharia. Depois ele vai ser vendedor de carro. Acho que é sentido Meu figurado. amigo, meu amigo. Esqueceu. Quer ser professor, Tudo bem. advogado. Tudo bem. Mas, de certa forma, sim. O Tem uma... investimento da sociedade, do governo e tudo naquela formação da pessoa, a quantidade de professores pagos que ele teve aquilo, principalmente se foi um curso onde ele não arcou com dinheiro para aquilo, né? Curso... A minha turma tinha 70 alunos por ano, engenheiros mecânicos de produção. Engenheiro de produção. Né? 70 alunos por ano. Imagine quanto não custou isso para o Estado. 90% ia trabalhar para onde? Banco. Sistema financeiro. Eu fui montar uma fábrica. Eu e mais uns grupinhos. Ia trabalhar em banco. Aí você parava assim, você prepara o soldado para o outro time. Não é? Para mim, eu enxergo assim, você prepara um soldado, não para ele, né, para defender o Estado, aumentar a produção, fazer uma fábrica, criar emprego, não, para ele ir para o outro time, para o lado adversário. O que especula para não ter. Deu para entender? É um negócio assim. E esse processo vem até hoje. Tanto que não há empreendedor, não há proposta nenhuma, ninguém é incentivado agora, que você vê umas besteirinhas, mas é tudo besteira. Tinha um pessoal que, lá no Instituto de Física, fez um programa de incubadoras de empresas. Então você tem uma ideia e os caras te financiam. Né? O governo te dá 100 mil reais no primeiro ano. Né? Eu participei do segundo ano desse projeto, através de um amigo. Ele inventou uma coisa, ele precisava de um engenheiro e aí ele me contratou. Então o cara te dá 10 mil reais por mês para pagar o teu prolabore, para você contratar um engenheiro, para você pagar uma firma de publicidade, para você pagar o contador, para desenvolver o projetinho. Se no final do ano aquilo tudo vingou, né, você recebe um financiamento de 500 mil ou 1 milhão, né, para começar a pagar 6 meses depois, a juros baixinhos. O programa é interessante. Só que você tinha que estar vinculado a uma incubadora no Instituto de Física, por exemplo. O que é incubadora? Era uma salinha que o cara dava 2 pontos de luz lá e você fazia um contratinho com ele que ele tinha X% do teu negócio. Então eu arrumava um sócio. Eu falei, mas vou arrumar um sócio por causa de 3 mil reais? Isso eu alugo qualquer salinha. Não, mas tem que fazer isso. E aí você vai atrás da história, aí vem um outro problema, foi aí que a coisa azedou. Eu falei, mas quem está fazendo isso? Não, é apoiado pelo Sebrae e tal, mas quem está fazendo? Não, é um diretor. Tudo bem, mas cadê o edital que permite que ele use as instalações da USP para fazer isso? Aí não existe. Era uma iniciativa particular, pessoal do professor, que no fundo ele estava virando sócio de todo mundo que tinha boa ideia. Então aí você fala, complicado, né? Complicado. Então é todo mundo assim, né? Todo mundo querendo arrumar uma boquinha. Né? Então, o grande problema da USP, por exemplo, isso tem mais de quase 30 anos, é que, poxa, se eu vou construir uma ponte, eu vou contratar engenheiros aonde? Vou na Poli, vou pegar os professores e... A ponte não vai cair, vai ser a melhor ponte do mundo. Né? Só que eu não posso. Por quê?
Porque como os professores são funcionários públicos, isso tem que ser feito através de uma licitação. Então, né, os professores antigos, eles davam consultoria de graça, aquelas coisas todas, românticas. Os mais espertinhos, o que fizeram? Montaram as fundações. Perfeito, monta a fundação, faz o que quiser, montar as fundações. Só que não use os espaços e os recursos da USP. Então, todo o instituto tem as fundações lá. Aí teve uma época que caçaram as fundações, tira todo mundo e tal. Então, o que acontecia? Os professores alugavam os lugares em Pinheiros, umas salinhas, mas continuavam usando xerox, papel, tudo lá da USP. Tempo. E aí era legal, que meu amigo, depois eu desisti, ia fazer mestrado. Pô. Qual é o direcionamento do mestrado que você vai fazer? É da consultoria que o professor está vendendo na fundação. Aí é complicado, né? Isso não é na engenharia, no direito também. Tinha um professor, nem vou falar o nome, que ele lança livros interessantes, todo mundo compra. Então sai uma lei, o que ele faz? Ele pede para todas as turmas fazer um trabalho sobre aquela lei. Pode ter certeza que daqui a 6 meses está lançando um livro. Umas ideias boas de todo mundo. Pô, claro, porque sozinho eu achar, né? Agora você põe 1.000, 2.000, 3.000 alunos, todo mundo quer fazer o trabalho, pesquisando, e cara, tem um trabalho, né? De compilar e tal. Então, isso é o oposto, né? Esse é o oposto. Então, se nós temos a caridade por um lado, nós temos a exploração do outro. Né? Nós temos a exploração do outro. Se valer da condição deficitária do outro para eu tirar alguma vantagem. Né? E quando é que surge a amizade? Quando você não abusa da condição de hipossuficiência do outro. Não entendi. Como é que começa a amizade? É quando você está aquém, tem um indivíduo aquém, você está, né, numa condição, e o cara não abusa da condição de diferente. Ele não abusa de você, ou você não abusa dele. O que você faz? Você fica grato. Começou a amizade, começou a despertar a simpatia. Do contrário, é uma relação comercial. E aí alguém vem e fala assim, não, mas a vida é assim. Não, a tua vida é assim, a minha eu não quero assim. Sabe? Não, no mundo é assim. Então tá bom, no teu mundo é assim, no meu pode até ser assim, mas eu não quero aceitar esse mundo assim. Não é isso que a gente vive? É isso. Então a gente, de certa forma, tem que se indignar até com a normalidade das relações de troca. Porque nem tudo é troca. Tem coisa que... Né? Então você só dá isso se o cara der aquilo. Você é incapaz de dar um pouco mais? Você é incapaz de receber um pouco menos? Ah, mas aí você vai quebrar. Vai quebrar. A contabilidade não é essa. Você não está aí para um negócio. A vida não é um negócio. Se fosse um negócio hoje, o cara é dono de 2 times, um time da Inglaterra, outro time não sei o que, o cara morreu. O cara é milionário. Ele não morreu. Então ninguém sabe o que vai fazer lá com o time. Não é assim? Tá bem, vamos lá. Voltemos aqui ao local. Eu vou começar lá do cabeçalho, a gente vai retomando. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro de comunicações, né, prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperança e consolo, instruções e avisos, nos diversos setores da evolução planetária. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que todos nós somos aprendizes. Todos nós somos alunos.
Todos nós temos coisas a aprender. E todos nós temos coisas para aprender para transmitir, para ensinar. Professor sem aluno não é professor. É louco isso, né? Cada vez que eu leio um livro, enquanto eu leio o livro, o que eu estou imaginando? Como que eu vou passar para as pessoas que me ouvem? Como é que exemplo que vai fazer? É como se fosse montando a aula. Você vai montando a coisa. Ora, se eu não tenho um espaço desse, para que eu vou ler? Deu para entender? E cada vez você aprende mais também. Então, e esse é o salário, né? Esse é o teu pagamento. Né? Esse é o teu, você passa a aprender mesmo, compreender. Né? Por quê? Porque você está... Aí o salário do além é legal. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei sobre. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente, explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Algo impressionado considerei. Isso me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos eternos, na atividade dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Deu para entender? Não adianta você se aliar, que isso não vai resolver nada, ficar rezando, né? Nem ficar adorando Deus. Né? Isso não... Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos.
No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso, para recolhê-las, é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, nesse centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos esse é o programa da nossa administração espiritual. Está claro isso? Né? Em que aspectos? Em todos os aspectos. Né? Nós vamos encontrar esse tipo... Nós não estamos falando aqui só de palestrantes, doutrinadores, né? De padres, espíritas, pastores. Né? Eu enxergo aqui principalmente os professores. Porque o professor ele não ensina matemática, geografia, química, física. Ele, antes de tudo, ele ensina o próprio exemplo. Né? Vocês podem ver, vocês têm muito mais simpatia pelo professor que era modelo de comportamento do que aquele que necessariamente te transmitiu uma matéria que você compreendeu. Muitas vezes você gosta de um professor apesar de não entender nada na matéria dele. Mas você gosta dele porque é a tua referência de comportamento. Por outro, tem alguns que passam a matéria de uma forma assim tão tranquila para você aprender, mas você não se sente à vontade com ele. Né? Por quê? Porque tem que haver a coerência. A primeira coisa que a gente aprende quando você vai dar aula é que você tem que ser coerente. Né? Se você, para ter o respeito do aluno, você tem que dizer, olha, qual é o critério de prova, como é que você dá nota, o que você quer da prova. É um contrato. Vamos combinar o seguinte, você faz isso que você tem aquilo. Né? Se você fizer isso, você vai ter aquilo. E depois você tem que ser o primeiro a cumprir o contrato. Porque ele está passivo. Agora, se você dá as regras, ele cumpre, mas você não segue as suas regras, é a hora que você abandona o negócio. Não é assim? O cara fala, eu lembro que tinha um professor que mandou a turma inteira ler o livro. Aí a turma leu, estava começando, aí puseram ele na parede, aí ele gaguejando, ele falou, não, aqui eu não li o livro. Acontece? Acontece. Né? Não é que nem chuva, sol, tal, né? Isso é que acontece. Né? Isso aí acontece. Então, tem que haver a coerência. Né? A coerência até nas contradições. Você pode ser um indivíduo contraditoriamente incoerente. Você tem suas dúvidas, tem suas... Né? Mas você abre isso para o aluno, né? E você é coerente com aquele jeito controverso de ser. Né? Eu lembro, na última escola que eu trabalhei, né? Eu estava passando por uma sala de informática, né? Que eu estava vendo a questão dos sistemas, e era aula de português. Né? Então estava a Valéria lá, uma professora amiga nossa, tal, e ela é assim, ela é a Valéria. Né? E os alunos lá, aí ela virou e falou assim, olha, fiquem quietos, hein? Senão vocês vão ver comigo. Aí o menino, mas com você, Valéria? Faz favor. Como que é? Você... Aí ela, eu não tenho jeito mesmo. Quer dizer, ela não é de dar bronca. Ela é igual aos alunos. Mas, mesmo assim, ela conseguiu o respeito deles. De uma outra forma, mas conseguia. Porque ela era coerente. Agora, a gente falar uma coisa e fazer outra, você não consegue a tal da autoridade moral de ninguém. Que é o que os espíritos falam. Como é que você vai lidar com o espírito? Você tem que ter autoridade moral. O que é autoridade moral? É você demonstrar que você, de alguma forma, está lutando e às vezes até vencendo pontos que você está sugerindo que ele comece a lutar. Agora, se você não participa dessa luta, então como é que eu vou falar para o espírito não beba se eu bebo? Eu não tenho autoridade moral para isso. Né? Não tenho. Agora, se eu falar para ele, não, você não pode mentir, a primeira coisa que ele vai olhar é para saber se eu sou um mentiroso. Se eu não for mentiroso, isso desperta alguma coisa. Agora, esse é o jejuar que Jesus colocou, né? Jejuar. Jejuar dessas coisas, que aí você adquire autoridade moral. Tentando vencer, né, Zé? A gente Tentando. tem pontos que não... É aquela história, ele vai avaliar a sua luta, né? Porque ele sabe que...
Então, mas difícil, né? não é assim. Ele vai entrar, ele vai perceber a sua luta, ele vai falar, mas você também tem dificuldade. Então, vamos junto que a gente discute, você me ajuda e eu te ajudo. Mas ele está percebendo que você está querendo acertar. E aí ele vira companheiro. Né? Agora, se você nem está tentando, aí, cara, você está falando groselha. Né? Agora, se ele está tentando, e não é isso que a gente fala para os espíritos mesmo? Existe alguém aqui em condição de doutrinar algum espírito? Eu não tenho, a menor. Vou falar para ele fazer o quê? A única coisa que eu apresento para ele são as minhas tentativas. É o que eu apresento para ele. Né? E aí ele tem aquelas tentativas para também tentar, se quiser. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Lembra aquilo que a gente discutiu semana passada? Passado no presente, futuro no presente e o próprio presente no presente. Olha, né? Nós temos muito mais convivência, familiaridade com o passado. Temos muito mais apego às lembranças do que às expectativas, do que ao futuro. Nós não sonhamos. Nós recordamos. Isso é complicado, hein? Nós não sonhamos. E a gente se deixa influenciar muito por esse passado, né? É. Veja lá para o presente e futuro. Nós temos que sonhar mais. Sonhar mais. E não recordar mais. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Então, é comum a gente que trabalha assim com o processo, né? Você vê uma parte, tem a sua versão, e a outra parte tem a versão dela. Se você colocar esse aqui quer a mesma coisa que esse quer, se colocar na mesa não sai acordo. Não sai. Não sai. Não porque eu quero, o outro porque eu quero, não porque não é justo, porque é justo. Então, o que acontece? Como é que resolve isso? Não resolve. Como você não resolve, o cara vai sofrendo as consequências do modo dele pensar. Ele vai sofrendo, porque ele quer uma coisa que ele não tem. E aí, esse sofrimento, na verdade, é a lição para ele perceber que o que ele quer não é possível, não é de mérito, não é certo. Isso se ele tivesse uma predisposição de trocar de lado. Se ele trocar de lado, né, aí ele vai mais rápido. Mas como ele não vai, então ele fica. Quando é que ele faz um acordo? Quando ele está cansado de brigar. Ele está cansado, porque aí ele vai perceber que ele perdeu, através do tempo, muito mais do que ele ganharia naquela situação. É assim. É assim. Então, a hora que ele perder, aí ele para de brigar. É um ajuste. Agora, olha só, nós precisamos do tempo. Então, na verdade, para que eu preciso do tempo? Só para modificar meu pensamento. Porque se você falar assim, não, você vai ter isso aqui, o cara fica revoltado. Você engole, mas ele está revoltado. Né? Então ele tem que ser convencido. Como ele se convence? As pessoas falam, ele não ouve, falam, não ouve, então ele tem que sofrer. Aí, depois que ele passar por aquele processo de amolecimento, aí ele virá sábio depois. Puxa, se eu soubesse, eu tinha feito esse acordo há mais tempo. Gente, cada besteira, você pega um processo que com X você resolveria.
Não, fica brigando. Passam 10 anos. E qual é o valor que foi acertado no fim das contas? O raio do X. Ou x menos 1. Ou um pouco menos. Ou um pouco menos. Então, é só vocês imaginarem duas posturas. A postura de quem está na indústria, no comércio, né, que está produzindo, e quem está no direito. O indivíduo que está na produção, tal, ele não tem esse tempo. Ele não tem esse tempo. Então ele tem que resolver. Ele já tem que começar ou terminar, tal. E por quê? Porque o ritmo dele é outro. Esse cara, para ele é que foi criado a lei da conciliação. Porque é para resolver. Rápido. Não pode entrar no judiciário e ficar demorando. Né? Agora, para aquele que quer brigar, que geralmente é aquele que só tem uma oportunidade, então aí você vai para o judiciário. Ele é morosidade. Agora, quem está na indústria não, o cara quebrou o negócio aqui, então já vou conserto e parto para outro. É essa a postura de quem trabalha. Essa é a postura de quem faz, em quem pensa no futuro. E não aquele que fica com picuinha querendo recuperar passado. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. Quer dizer, devia ter chegado antes. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade. E após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Eu gostei desse olhos de ver. Lá atrás. Sim. Quando todo obstáculo traduz a oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm olhos de ver. Porque às vezes a gente não quer ver. A gente tem que se soltar, né? Por isso que a gente, para se conhecer, nós temos que perguntar, nós temos que encher de perguntas todas as nossas tendências. A coisa mais irritante é conversar com um psicólogo, né? Porque psicólogo é um horror, ou cara chato, ou mulher chata, né? Porque ela não está preocupada com o que você está falando, ela está preocupada com o quê? O que você está sentindo. O
Você pode encher de conversa psicólogo, ele não está nem aí. Ele quer saber o que você sente. Então você fala, olha, você não vai me atender, então eu vou embora. Você quer ir embora? É isso que você quer? Aí você fala, não, porque você está me tratando mal. Você quer que eu te trate bem, por quê? É um negócio maluco. É um negócio maluco. É de irritar qualquer cristão, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos a razão. Nós temos primeiro o desejo, né? Vamos falar filosoficamente. Nós temos desejo, que é a expressão material do corpo, né? Você não tem controle, entre aspas, né? Claro que tem, mas em princípio não tem. Aí você tem a razão, e como coroamento da razão você tem o quê? Sentimento. Sentimento. Tanto que as grandes escolas, a maioria das escolas, tratam esses três elementos como díspares, como distintos. Nós sabemos, através de André Luiz, que razão e sentimento são a mesma coisa, né? Como é que eu vou dizer que é a mesma coisa? Razão e sentimento são espécies de pensamento. Tudo bem? Razão e sentimento são espécies de pensamento. É pensamento. É pensamento. Só que o pensamento racional, ele é levemente diferente do pensamento sentimental. Não é que um vem do coração, o outro vem do cérebro. Todos vêm do cérebro, né? Só que ele tem origem numa região do teu átomo mental, e o outro tem origem em outra região, né? Então, o que você racionaliza é uma coisa, aquilo que você pensa, articula, tal. O que você sente é outra. E o psicólogo quer descobrir o que você sente. E aí eu pergunto, seja o seu próprio psicólogo. Faça terapia com você mesmo. Pergunte por que você quer isso. Pergunte por que você gosta daquilo. Pergunte para você por que você está tomando essas decisões. Tente descobrir não a resposta racional, mas o que você sente. O que você sente? Por que você sente aquilo? Esse processo de autoconhecimento é que vai fazer com que a gente mude as nossas deliberações, as nossas opções, a nossa escolha. Eu utilize diferente o meu livre-arbítrio. E aí a gente vai se libertando. E aí, ao se libertar, você passa a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Por quê? Porque aí você vai entender nos outros aquilo que você é. Então, por que o outro está fazendo? Isso eu já sei. Eu também pensei assim. Eu também já fui assim. Não é assim que a gente faz quando a gente olha para uma criança? Uma criança, você entende o que a criança está fazendo porque você já fez igual. Então você sabe o que ela sente. Ora, mas você é uma criança em relação aos espíritos superiores. Você é uma criança. Agora, quando é que você vai deixar de ser criança quando você se conhecer e entender por que você está fazendo isso. E vai passar a ter mais tolerância e identificar comportamentos dos outros. Aí fica fácil. Se o cara faz uma coisa, por que você se irrita? Porque você não entende ele, mas a partir do momento que você entendê-lo, aí você sabe como lidar com ele. Não é assim? Quando eu não conheço, né? Agora, quando eu conheço, eu já sei como então tem que lidar, porque eu sei o que ele está sentindo, porque eu também já senti, eu sei como é que é, sei onde ele quer chegar e faço assim ou faço assado. Posso manipular as pessoas? Claro que pode. Mas não é esse o intuito, né? É você conhecer para poder viver melhor com essas pessoas. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Nosso visitante mais pode fazer a prece? Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Que a gente consiga levar esse aprendizado para o nosso dia a dia, fazendo cada um melhor do que o outro. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.